Matemática do Vigor! Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Quanto mais forte o seu bom dia, maior é a sua nota. Bom dia, pessoal. Aê, um prazer imenso estar aqui com vocês. Uma alegria, uma satisfação inenarráveis. Que bom, eu, Alex Inácio, professor de linguagens, vou transformar 20 minutos da vida de vocês em como potencializar o potencializador de TRI. Acompanha comigo, tá? Vamos fazer esse tempo valer bastante a pena lá na prova, tá certo? E, cadê o slide? Disseram que era só para apertar o botão. Aqui, chegamos. Voltamos. Agora, pronto. Eu vou trazer 4 conceitos, certo? Que vão ajudar você na hora de resolver as questões de maneira rápida e de maneira mais segura, tá certo? A prova de linguagem normalmente assusta muita gente, porque parece que é difícil subir a nota, não é isso? Mas se você aplicar esses 4 conceitos, você vai ter mais segurança. O primeiro conceito que eu trouxe é o conceito de gênero textual. O Enem normalmente chama anúncio publicitário, peça publicitária, mas se eu disser aqui com vocês agora, que existe a publicidade e a propaganda com uma leve diferença. Por exemplo, a publicidade tem o objetivo de vender. O objetivo é convencer as pessoas a consumirem produtos ou serviços. Já a propaganda tem o objetivo de convencer você a se educar, a se conscientizar. Tendo dito isso, vamos lá. Lembrando que publicidade, tá certo? Publicidade tem o objetivo de vender. E a propaganda tem o objetivo de educar você. Pronto, tendo dito isso, vamos analisar aqui essa imagem. Vocês diriam que essa imagem é uma imagem de publicidade ou de propaganda? Vai analisando aí enquanto eu vou falando com vocês. Observa as palavras que estão em destaque, tá certo? E a gente tem que entender que o gênero textual tem que cumprir o seu objetivo principal. O objetivo é aquele último, o principal de todos. Nesse caso aí, essa imagem é de uma publicidade ou de uma propaganda? Respondam. Publicidade. Muito bem, acertaram. Geralmente as pessoas se confundem, né? Embora estejam aí as palavras ajuda, sustentável no destaque, mas o objetivo dela é que você adquira a sacola. E para você adquirir a sacola, você tem que gastar o seu dinheiro. Ou seja, é publicidade. Qual é o objetivo da publicidade? Vender, né? Fazer com que você consuma um produto ou um serviço. Só sabendo disso, vamos lá para a questão do Enem. No finalzinho da questão, ela diz o seguinte: nessa peça publicitária, cujo tema é sustentabilidade, o autor procura convencer o quê? Observe o comando dos enunciados, tá certo? O primeiro comando diz assumir uma atitude reflexiva. Isso combina com publicidade, minha gente, ou com propaganda? Com propaganda, não é isso? Então, está eliminada essa alternativa. A próxima, evitar o consumo excessivo. Isso combina com publicidade ou com propaganda? Propaganda, então corta isso. Aderir à onda sustentável, evitando o consumo excessivo. Publicidade ou propaganda? Propaganda, corta. Lembra que a gente definiu isso como publicidade. E aí a pegadinha é que, como o Enem chama de anúncio publicitário, peça publicitária, se o aluno não estiver atento a esses 2 conceitos, ele pode ter confusão aí nessas alternativas. E é por isso que vocês, que já sabem que isso é uma publicidade, estão catando aquela alternativa que fala de publicidade. Nesse caso, abraçar uma campanha desenvolvendo projetos sustentáveis. Isso tem a ver com publicidade? Não. E a última, consumir produtos, sim ou não? Resposta certa, essa é a alternativa, tá certo? É a pergunta do Enem, tá, gente? Apenas com esses conceitos, tá certo? Vamos agora avançar com outro conceito. Eu não vou aqui explicar o que é tipologia textual, porque eu acho que a essa altura do campeonato vocês já sabem, mas eu queria relembrar para a gente ter mais segurança, porque é também um conceito que ajuda a gente a responder de maneira rápida e com segurança. O primeiro, vamos lá, narrativo serve para narrar, o argumentativo serve para quê? Mais forte. Lembra que quanto mais forte é a sua resposta, maior a pontuação. Se liga aí. O expositivo serve para quê? O injuntivo serve para quê? Injuntar, não tem esse verbo, é instruir, tá certo? E o descritivo para descrever. Pronto, apenas isso, porque isso é uma maneira bem reduzida. Também existem outras tipologias, né, que a gente estuda na universidade, já estão aí catalogadas, mas eu vou trabalhar apenas com essas 5, tá certo? Apenas porque fica mais fácil para a nossa dinâmica. E para a nossa dinâmica, eu vou convidar aqui o nosso professor, professor de filosofia. Cadê o nosso professor de filosofia? Salviano. O momento é a deixa Salviano. Ele vai participar de um jogo, tá certo? Aqui, nosso professor. Uma salva de palmas novamente para o nosso professor. Dá show.
Não é ensaiado, então eu vou fazer perguntas, ele não sabe nem mais ou menos como é a dinâmica. Então, se ele errar, vocês, por favor, o perdoem, tá certo? Vamos lá. Será revelada a É minha o seguinte, farsa. a dinâmica, professor. Eu tenho aqui bolas e cestas, certo? Cada bola vai ter uma tag, certo? E o senhor precisa dizer em qual cesta o senhor vai colocar a bola com a tag correta. Tudo bem? Pronto, e os meninos vão confirmar, eles que vão dizer se o senhor acertou ou se o senhor errou. Eu não quero me envolver nesse processo. Primeira bola, ó, tem todos os verbos, tá? É o meio que... Primeiro, informar. Informar entraria em qual cesta? Na cesta do expositivo, do argumentativo ou do injuntivo? Expositivo. Ele acertou, senhores? Vamos ver. Acertou. Palmas para ele, minha gente, por favor. Acertou. Momento tenso, momento tenso. Próximo. Ensinar seria expositivo, argumentativo ou injuntivo? Expositivo. Injuntivo. E... Peraí, qual é a resposta? Final. Injuntivo. Ele acertou ou ele errou? Pronto. Muito bem. E se vocês responderem baixinho, eu vou deduzir que vocês estão inseguros também. Então, quanto mais forte é a resposta, mais seguro e maior é a nota. Lembra disso. Tá? Próxima bolinha aí. A próxima é defender, professor. Argumentativo. Acertou? Muito bem. Ânimo aí. Instruir. Injuntivo. Injuntivo é meio que... Oh, cuidado, vem palavras mais difíceis. Divulgar. Expositivo. Será? Acertou! Mais uma. Revelar. Expositivo. E aí? Acertou? Acertou, muito bem. E a próxima? Conscientizar. Argumentativo. Acertou? O pessoal está confuso agora. Acertou, palmas, muito bem. Pronto, obrigado, professor, por sua participação ilustre, né? Professor, e agora? Como é que eu aplico isso na hora de eu responder? Porque, pelo que eu estou vendo, é uma questão que não tem imagem. Relaxa, tá? Nesse momento, você precisa ler o texto e identificar as marcas. Todo texto vai trazer as marcas de sua tipologia. E você tem experiência de leitura para isso, certo? Você pensa que não, mas tem, porque você já lê muito, já está nesse contexto de preparação, isso tudo já ajuda você a entender. Então vamos lá. Para facilitar, eu já identifiquei aqui algumas marcas. Por exemplo, no título, lá em cima, tem dizendo assim, devem ser destacados adequadamente. O título é embalagens usadas e resíduos devem ser descartados adequadamente. Essa expressão, devem ser descartados adequadamente, combina com o tipo de texto narrativo? Não. Então, meio que você vai tentar fazer uma previsão, pelo título, de qual é a tipologia, para tentar exatamente aplicar a dinâmica que a gente fez. Destacando aqui, porque a gente, né, para ganhar tempo, a gente não vai ler, mas ó, eu tenho aqui esse trecho de azul, são trechos expositivos. Aí você pode achar assim, então se são trechos expositivos e até metade do texto é tudo bem expositivo. Mas não se precipite, tá certo? Você precisa ter calma para ler o texto como um todo. Porque lá no finalzinho ele vai soltar algumas palavrinhas como o problema é que o lixo acumulado à rede via, além de prejudicar o meio ambiente, pode impedir o escoamento de água. Tudo isso dá um alerta. Aí daqui a pouco ele usa, além dos perigos que o lixo representa para os motoristas, o material descartado poderia ser devolvido, ou seja, o papel sobrando nas rodovias poderia ter melhor. Então tem várias marcas que a gente percebe, inclusive uma que começa nesse azulzinho aqui, ó, tá vendo? O problema é que são muitas marcas que estão muito mais combinando com que tipo de texto? Argumentativo. E aí defino com vocês, tá? É um texto argumentativo, você faz isso com calma. E aí, olha o enunciado, diz assim, pela leitura do texto apresentado, reconhece-se que sua função é, apenas observando os verbos, se o texto é da tipologia argumentativa, somente por essa amostragem aqui de alternativas, qual é a resposta que vocês dariam? Resposta é? Resposta é. É uma pergunta do Enem. Salva de palmas para vocês. Parabéns, tá vendo? Nem fomos longe, apenas aplicando o que você sabe, porque o Enem não é só conteúdo, é também estratégia, e você tem que estar atento a essas estratégias. Por fim, vou trabalhar agora os outros dois conceitos, e agora a gente vai trabalhar com a parte de literatura, a parte de artes, tá certo? Eu trouxe para vocês a imagem de a Virgem Maria castigando o menino Jesus diante de 3 testemunhas, certo? É de Marx Ernest, e é uma imagem
bem legal de a gente aplicar dois conceitos, que é o conceito de perspectiva e o conceito de simbolismo, certo? De elementos simbólicos. O primeiro é a perspectiva. Observe que no quadro a gente tem aquela ideia de profundidade. Perspectiva é isso, é tentar colocar num papel, que é em 2D, uma percepção de profundidade para quem está vendo. O nome disso é perspectiva, tá vendo? E a gente percebe isso assim, ó. Parece que em primeiro plano está Maria com Jesus, e se eu ainda detalhar, eu tenho a mão de Maria, eu tenho Jesus, tenho a própria Maria, por trás deles eu tenho uma sala com uma janela, atrás dessa janela eu tenho 3 testemunhas que estão uma atrás da outra. Então, há uma ideia de profundidade. Perceberam isso, sim ou não? Perspectiva é o nome. O segundo elemento é a simbologia. Você tem que identificar os elementos simbólicos. E nada de desespero. Você tem leitura para isso. Por exemplo, o primeiro elemento simbólico mais aqui destacável é essa auréola. A auréola significa o quê? O que é que vocês lembram? Que vem à mente de vocês? Santidade, exatamente, né? Mas existem outros. Por exemplo, existe aqui a auréola na cabeça de Maria e existe aqui a auréola que caiu no chão. Agora começa a contextualizar. Se a auréola estava na cabeça do menino Jesus e a auréola caiu, e a auréola seria santidade, inocência. Qual o significado disso nesse contexto? Perder a auréola significa que perdeu o quê? A santidade. E aí você poderia dizer o seguinte, por que Jesus perdeu a santidade aí nesse quadro? Por quê? Para perder a santidade a gente tem que fazer o quê? Alguma coisa errada, não é isso? Calma, não vai exagerar também, certo? Você tem que interpretar dentro do contexto. Jesus perdeu a santidade, perdeu a auréola, no momento que ele causou algo ruim ou no momento que ele apanhou? No momento que ele apanhou. Porque esse é o outro simbolismo que existe aí que me dá uma interpretação mais segura. Então, Jesus não perdeu a santidade no momento que cometeu algo ruim, mas sim no momento que estava apanhando, deixando a mensagem clara sobre educar sem agressão. Todo mundo entendeu isso, sim ou não? Né? Mas também não vamos extrapolar, dizer que Maria estava cometendo erro, porque ela também está ainda com a auréola, mesmo mesmo aplicando essa punição aí em Jesus. Também demonstrando a ideia de que ela não tinha a intenção, certo? Pronto. Com esses dois conceitos de simbolismo e perspectiva, eu trouxe um dos quadros mais famosos do mundo, né? Que é o quadro de Guernica, tá? Pintado por Pablo Picasso, para retratar a guerra da Espanha lá na cidade de Guernica. Analisando rapidamente esses dois conceitos de perspectiva e de simbolismo, a gente tem aqui, deixa eu só me localizar, à direita de vocês, essa parte aqui, a gente percebe a perspectiva, porque a gente vê mais ou menos uma porta lá atrás, né, da mulher que grita. A gente percebe essa perspectiva. Só que é uma perspectiva diferente da que eu mostrei no quadro, né, anterior. Porque aqui parece que está tudo colado, não é essa a sensação que vocês têm? E o preto e branco traz esse contexto também de colagem de jornal. Então, essa perspectiva, ela não é aquela perspectiva tão clássica como a gente estava observando no quadro de Marx, certo? Outros elementos simbólicos que a gente pode ver agora aí. A gente tem, do lado de cá, uma mãe segurando o seu filho, que acabou de padecer na guerra, certo? Então, tem todo o significado, e as mães sofrendo por terem perdido seus filhos na guerra. No quadro, a gente tem, na sua maioria, mulheres, se vocês perceberem, né? Por quê? Porque os homens estão na guerra. O único homem presente do quadro é o que está aqui, ó, deitado, né? No caso, ele está segurando uma espada, o que deduz que ele tenha lutado na guerra, mas perdeu porque a espada está cortada. É assim que a gente faz a interpretação. Somente com isso, vamos para a questão do Enem, certo? Lendo o finalzinho do enunciado, ele diz assim, ó, essa obra cubista apresenta elementos plásticos identificados pelo... Nesse momento, só dá uma pausa. É normal que a gente que não tem muito costume na escola pública, na escola de maneira geral, mas principalmente na escola pública, porque são vocês o meu público agora, de não ter tanto contato dessa forma com essas obras, a gente nesse momento fica nervoso. Relaxa. É como eu disse, você vai usar as duas técnicas que a gente aplicou aqui, certo? E vai analisar. Se deleite, inclusive, certo? Porque a sua experiência com essa técnica vão ajudar você. Então vamos lá. Primeiro, ela diz na letra A, o horror da guerra de forma fotográfica. Percebi isso? Com o uso da perspectiva clássica. Esse detalhe da perspectiva clássica, vocês concordam? Não, tá? E isso aí vocês já sabem, estão aplicando. Eliminei essa alternativa. Na letra B, o uso das formas geométricas no mesmo plano, sem emoção e expressão
Não, certamente a mãe que está chorando, o cavalo que foi apunhalado lá, né, tem muita expressão para a gente. Então, elimino essa alternativa. Esfacelamento dos objetos. Professor, eu não sei o que é esfacelamento. Relaxa. Tenta verificar na alternativa se existe alguma coisa errada. Porque se tiver alguma coisa errada, a alternativa inteira vai estar errada e você não precisa se preocupar com essa palavra. Vamos verificar isso? Esfacelamento dos objetos abordados na mesma narrativa, minimizando a dor humana. Certamente, vocês concordam com isso? De maneira nenhuma. Então, sem precisar nem saber o que é esfacelamento, a gente cortou a alternativa. Letra D. O uso de vários ícones que representam personagens fragmentados bidimensionalmente, de forma fotográfica, livre de sentimentalismo. É tudo que a obra, né? A resposta correta é a letra E. Painel ideográfico, monocromático. Monocromático aqui é daquela ideia da escala de cinza, né? Que enfoca várias dimensões de um evento, renunciando à realidade, colocando-se em plano frontal ao espectador. Resposta, a letra E. Uma salva de palmas para vocês. Bom, eu espero, né, que com esses 4 conceitos de gênero textual, de tipologia textual, o de perspectiva e o de simbolismo, eu tenha gerado em vocês um pouquinho de segurança. Porque eu lembro que quando eu vim da escola pública também, assim como alguns professores daqui, certo? E na minha época, estudar na escola pública era sinônimo de não aprovação na Universidade Federal, né? E durante muito tempo, só para vocês terem noção, não sei se vocês se identificam comigo nesse sentido. Durante muito tempo, eu estudei o ensino médio inteiro, achando que eu ia fazer algum curso técnico, que eu ia aprender alguma profissão, porque eu nem pensava na possibilidade de entrar na Federal, porque era muito distante para mim. Mas, obviamente, né, eu não aceitei isso, porque a minha mãe, ela sempre conversava, mostrava a realidade, né? Minha mãe foi um grande exemplo para mim, né, de foco, de força, né? E ela sempre dizia que se eu quisesse ser alguém na vida, eu teria que focar nos meus estudos. Eu não tinha nada a não ser os meus estudos. E os meus estudos eram só da escola pública. Porque a gente sabe como é a realidade. Tem professor que às vezes vai, tem professor que não vai, né? Lá, na minha época não dava farda, não dava merenda, não dava livro, eu só tinha um prédio e o professor, né? Então, era muito difícil vencer esses desafios. Mas minha mãe disse, ou você estuda para ser alguém na vida, ou eu não sei o que vai ser de você. Então, era a minha única alternativa. Então, se você se encontra nessa situação, e é um contexto difícil porque ninguém ajuda a gente, geralmente as palavras são de desestímulo, né? Foque, certo? Estude, aplique as técnicas, procure oportunidades como essa que Gil está dando, certo? Porque se vocês pensarem a oportunidade que ele está dando, ele estava na vida dele e não precisava colocar a mão na massa para criar um projeto como esse, né? Porque ele já estava bem, mas ele pensou em vocês porque a educação mudou minha vida, mudou a vida dele, mudou a vida de tantos, e é por esse entendimento que estamos aqui. Espero que eu tenha gerado um pouquinho de segurança para vocês. E é com essa segurança que vocês devem ir para a prova. É com essa segurança que você vai entender que a educação é um fator de transformação social na vida de vocês. Transformou a minha vida, a vida da minha família, e eu tenho certeza. Ano que vem, quando vocês estiverem na Federal, eu ainda estou fazendo mestrado, então vocês vão dizer assim, professor, estava no aulão do Gil do Vigor e eu passei por causa daquele projeto, né? E eu vou ficar muito feliz de dar um abraço em vocês. Acreditem em vocês. Não deixe ninguém dizer o contrário. Ninguém. Ah, mas é difícil, isso não importa. Ah, mas você não importa. Você vai conseguir, tá? Nesse momento eu vou chamar aqui a pergunta, no momento da pergunta, será que tem alguém que pergunta para mim? Tem. Eita, como eu vigoro, ele vigora igual. Pronto. Opa, cheguei. Rapaz, ele é pequenininho assim, mas o cara tem um conhecimento gigantesco, viu? Eita, como ele bota para torar. Olha, gente, não pode esquecer o nome de vocês e a cidade onde está falando. Tem que lembrar de tudinho. Mas olha, a primeira pergunta é o seguinte. Quais habilidades, professor, eu não posso errar? Boa pergunta, Gil. E, Gil, falar em habilidades, a gente divide em 2 grupos. As habilidades que são fáceis, que ajudam vocês a potencializarem a TRI de vocês, e é com essa daí que vocês devem se preocupar. Eu vou ditar, e depois vocês voltam na gravação, certo? As habilidades importantes. H1, H3, H19, H21, H24, do 25 ao 27. Fala sobre gênero textual. H1, por exemplo, fala das características do gênero. H3 fala da função social. H19 fala das funções da linguagem, com a tipologia. Pronto, tudo isso. Vai estar lá, vai estar lá gravado. Eu coloquei, ó, meu Instagram tá ali, ó, Gil. Vai lá. Eu coloquei, inclusive, questões
do Enem relacionadas ao que a gente discutiu aqui e vou colocar então essa lista dessas Coloca a habilidades lista, com a descrição e ainda vou fazer mais, coloca Gil. essa lista. Ainda vou fazer mais, vou dizer quais são as questões que têm essas habilidades, porque aí nessa reta final vale a dica que você Vale disse muito. de fortalecer aquilo que se já sabe. É Não isso. tem que se preocupar em aprender nada novo, porque senão gera estresse, É. né? Agora é se fortalecer, de segurança, né, Eita. no que já se sabe. Então segue lá no Instagram, certo? Eu vou colocar esse post que não estava planejado, já que foi uma pergunta maravilhosa, inclusive, viu? Aham. E Pronto. outra pergunta é o seguinte: decorar regras gramaticais adianta que decora, decora. Ô Senhor, que eu não lembro mais nada. De Quando maneira- eu vou escrever, ô Senhor da glória, que eu sou da matemática. Então eu vou acalmar o seu coração, Gil. De maneira bem prática, a contribuição é muito pequena. Simples assim. A gramática vai ser importante principalmente para a parte da redação, certo? Isso. Então, minha sugestão nesse caso é que você, tendo entregue diversas redações para o seu professor ao longo do ano, pegue, por exemplo, nas suas redações antigas, aqueles erros de gramática que você sempre cometeu. Observe, tire aquilo, se preocupe somente com aquilo. Isso já vai ajudar bastante você a atingir uma nota boa. Na parte de linguagens, pouco contribui, Gil. Ah, eita, como eles decoram. Então vamos lá, agora sim, chegou com o nome. Luciana Online, está nos acompanhando. Beijo, Luciana, dá teu vigor. A pergunta é o seguinte: como faço para não perder tanto tempo? Porque ela está lá vigorando, estudando e acaba perdendo tempo. Por exemplo, tem quantas horas para redação? 1 hora regulamentada, É né? 1 hora, é? É. Aí a pessoa gastou 4. Só Eita, na só redação, na olha. redação. Ô, rapaz. Aí já bate aquele desespero, né, bicho, Gil? É difícil, ver a pessoa tá lá jurando que, eita, minha redação tá top. Gastei o quê? 30 minutos quando vai lá no relógio, 4 horas. O que a pessoa faz para não acabar perdendo essa noção do tempo? É extremamente importante essa pergunta, porque isso põe em xeque tudo que a pessoa se preparou, né, durante o ano inteiro. Primeira coisa é você seguir um roteiro confortável para você. Normalmente, eu sugiro que comece pela redação, porque é a parte mais importante da prova. Tenta deixar ali de 1 hora a 1 hora e meia. Se bater 1 hora e meia, nada de desespero, você consegue fazer com tranquilidade. Em seguida, vá para a parte, no primeiro dia eu estou falando, vá para a prova objetiva que mais você tem facilidade, certo? Porque aí você não está tão estressado, não está tão desgastado e você pode garantir as perguntas fáceis. Depois você vai para outra que você normalmente tem mais dificuldade. Essa é a dinâmica normal e padrão que a gente tem feito. Mas cada um pode estabelecer o seu próprio padrão para que gere aquela segurança e não tenha o desespero do tempo. E uma coisa importante também, que não é pergunta, é minha, sabe? Como é que faz para, na hora de passar para o gabarito, você não cometer aquele erro de eu fiz certo, marquei errado. Que aí você quer rasgar logo a prova. Quando eu marco uma alternativa, eu quero rasgar, eu quero... Como é que faz para, na hora, você marcar certinho, não ter erro? Ó, nada de ficar essa ideia de eu vou responder aqui e já vou colocar no gabarito. Isso normalmente não dá certo, porque normalmente se pula aí a questão. Houve um caso de uma aluna, né, que marcava a questão e marcava o gabarito. Só que numa determinada questão ela disse, eu não, vou deixar para depois. E a questão posterior ela colocou no gabarito da anterior e terminou toda a prova assim. Imagina o desespero. Então, foi bem desesperador. Então, o meu conselho é que você deixe a parte do gabarito para um momento só, certo? Normalmente é no final, certo? No momento que você também não está tão pressionado, não vai deixar ali para os 15 minutos finais, porque isso gera pressão psicológica, certo? Então, deixa para o final e responde tudo do início ao fim com calma, não tem que ter pressa. Se você é muito ansioso, minha sugestão, pega na internet o gabarito, imprime e vai testando para ver quanto tempo você leva para ficar pintando as bolinhas. Porque aí você sabe que deixando 15, 20 minutos no final para responder ao gabarito, você vai ter tempo sem desespero. Isso aqui parece besteira, mas muita gente... muito. Eu perdi questões, viu? É. Eu tenho raiva de mim até hoje. Eu passei, mas eu falei, eu poderia não ter passado. Imagina, eu perdi uma questão, rapaz, que era minha, que era dada, olha, o negócio ali, o negócio caiu em matriz. Exato. Na matemática eu lá peguei na matriz. Aí as entradas, eu ia entrar daqui, ia sair daqui. E eu fiz não sei o que, marquei, tá certinho, na hora de eu passar, tiguim. Aí quando eu comecei a pintar, eu digo, errei. Aí o desespero. O meme, choraste? O meme, tá? Eu chorei não, visto que eu olhei do meu redor, só tinha pessoa inteligente, falava assim, ih, me lasquei. Eu vou... Me lasquei. Olha, Eu chorei. mas eu marquei as duas. Eu falei, eu não vou deixar errada.
Eu errei? Pois eu vou botar as duas, que pelo menos na minha consciência, vai que eu pensei assim, vai que na hora o sistema, sem querer querendo, não lê que eu marquei. Não faça isso. Marcou, já deixa. Não faça isso não, viu, minha gente? Aí eu fiz só para não dar o gostinho, mas o resto foi só uma só, na matemática, é uma questão de matriz. Mas fora isso, e professor, muito obrigado, Eu você é que agradeço, Gil, a maravilhoso. oportunidade. Bora Agradeço vigorar. também a todos. Um beijo para todos. E tá vindo mais gente aí E agora. vigorem, vigorem. E vamos vigorem. vigorar. Matemática do Vigor!